Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais uma palavra de Deus aqui no Aprendendo com a Bíblia, onde está eu, minha mãe, Sevano, mais uma gravação do Aprendendo com a Bíblia para você, meu querido, minha querida irmã, que está ouvindo a mensagem, e para nós também, que o Espírito Santo de Deus venha nos fazer entender da palavra, né, e aprender com o Espírito Santo, aprender com a Bíblia as lições que o nosso Deus quer nos ensinar. Deus abençoe você que está ouvindo a mensagem. Compartilhe se você gostou da mensagem, compartilhe no seu WhatsApp, no YouTube, se inscreva no canal do YouTube também, que Deus abençoe sua vida. Está aqui comigo minha mãe, sou Evandro, Pai do Senhor. Pai do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar aqui sobre a história, hoje vai ser gostosinho aqui. Todos é gostoso, né? Mas eu gosto muito dessa história aqui. A história de Acabe, Jezabel e a vinha de Nabote. Hoje nós vamos estar aprendendo aqui nesta palavra e conjecturando as profecias aqui da Bíblia e aplicações espirituais para a nossa vida. Então aqui o tema da mensagem vai ser a luta pela vinha no campo espiritual. Glória a Deus. A luta pela vinha no campo espiritual. É muito linda essa mensagem, essa palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fala com cada um de nós nesse momento. Em nome de Jesus, eu quero aqui ler alguns versículos da Bíblia, louvado seja Deus, e nós vamos já entrar na história aqui também, em nome de Jesus. Se encontra essa palavra de Deus, a história da vinha, que se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Vou ler 3 versículos aqui. 21, versículo 3, capítulo 21, versículo 19 e capítulo 21, versículo 25. Vai dizer assim: porém Nabote disse a Acabe, capítulo 1, versículo 3 de 1 Reis. Porém disse Nabote a Acabe, né? Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Aqui esse versículo, essa palavra, né? Guarda-te, Senhor, ele já destaca aqui a fidelidade de Nabote, a lei de Deus, o Todo-Poderoso, e o valor da herança que ele recebeu. No livro, aqui em 1 Reis, capítulo 21, 19, o outro versículo vai falar assim: e falarás a Acabe dizendo, assim diz o Senhor, porventura mataste e ainda por cima tomaste posse? E ainda lhe falarás dizendo, assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão teu próprio sangue. Então aqui Deus já, nesse versículo, Deus está confrontando Acabe por meio do profeta Elias, anunciando o juízo da maldade. E 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, está escrito assim: na verdade, ninguém houve como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E esse versículo aqui resume o caráter de Acabe e a influência maligna, diabólica de Jezabel na vida de Acabe, né? Aqui, nos eventos trágicos dessa história aqui, a maior culpada aqui é a mulher do rei Acabe, Jezabel. Então aqui eu li 3 versículos, agora aqui eu quero relatar para você a história, né, de Acabe, Jezabel, a vinha aqui de Nabote, a luta da vinha pela vinha no campo espiritual. Então, aprendendo com a Bíblia aqui, né, a gente vê que a Bíblia está cheia de histórias que, à primeira vista, parecem simples narrativas históricas, mas que quando nós analisamos a profundidade das histórias, essas histórias, elas revelam para nós grandes verdades espirituais, profundas verdades espirituais. A história aqui de Acabe, Jezabel e a vinha de Nabote, que se encontra aqui onde eu acabei de ler em 1 Reis, capítulo 21, né, trata de uma história de cobiça, trata de uma história de injustiça, trata de uma história de juízo divino, mas também de lições para que fala de lições para o povo de Deus sobre o cuidado com a nossa vinha,
a vinha espiritual, né? E o perigo também da inveja e do pecado, que nessa história que tem um invejoso aqui danado, né? E da história do pecado também. Então, nessa história, veremos aqui como o diabo, né, o inimigo, usa também artimanhas para tentar roubar aquilo que Deus nos confiou. Também vamos refletir aqui sobre o que a vinha de Nabote representa na nossa vida espiritual e como devemos protegê-la. Nós vamos mergulhar aqui nos detalhes, conjecturar sobre o contexto, vamos profetizar, ver o que está sendo profetizado, né, sobre os dias de hoje e aplicar essas verdades também no nosso dia. Porque Jesus disse que nós temos que não ser só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, aqui o contexto de Nabote, Acabe e Jezabel. Acabe, para nós começar a história, o rei Acabe, né? Acabe, ele era o rei de Israel, e a esposa dele era a Jezabel. Era conhecida por sua... A Jezabel, ela era conhecida por sua perversidade e pela idolatria, a Jezabel. E os dois governavam um reino que, apesar de ser chamado povo de Deus, né, eles estavam mergulhados na idolatria, estavam mergulhados no pecado. E próximo ali ao palácio do rei Acabe, havia uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote, um homem justo que valorizava a herança dos seus pais, que seus pais tinham deixado para ele. E Acabe, passando por ali, desejou a vinha de Nabote. Ele se propôs ali com Nabote de comprá-la ou de trocar por outra, mas o Nabote recusou. Por quê? Porque Nabote sabia que a sua vinha não era apenas um pedaço de terra, né, como os olhos de Acabe estavam vendo. Aquilo ali representava para ele a herança espiritual, a herança familiar, algo sagrado e inegociável para Nabote. A resposta de Nabote, portanto, foi firme. Ele disse não. Em 1 Reis, onde eu li, 21, versículo 3, ele falou assim: guarda, meu Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote falou. Então, ao ouvir esta recusa, né, quando Acabe ouviu essa recusa, quando ele ouviu essa recusa, Acabe ficou profundamente irritado, porque pensa, o rei recebeu um não bem na cara, né? Então, Acabe ficou profundamente irritado e como um rei imaturo, ele se isolou na sua cama. A Bíblia vai contar lá a história, você lê direitinho lá, né? Ele se isolou na cama dele ali, ele se recusou a comer. Estava com greve de fome, vamos dizer assim, porque a inveja estava grande. Aquele invejoso queria a vinha. Jezabel, ao ver ali a fraqueza do seu marido, ela tomou as rédeas da situação, a Jezabel. Ela tramou um plano diabólico, um plano cruel contra Nabote. Ela escreveu cartas em nome do rei, convocando ali um jejum e colocando homens perversos para acusar Nabote falsamente de blasfêmia contra Deus e contra o rei Acabe ali naquele dia. Então Nabote, ele foi injustamente condenado, Nabote. Injustamente condenado. E outro, hein? Ele foi apedrejado até a morte. Porque blasfêmia contra Deus tinha que ser apedrejado. E levantaram calúnia que ele tinha blasfemado contra o rei e contra o Deus Todo-Poderoso. Então, ele foi ali condenado, apedrejado injustamente, até a morte. Assim, a diabólica Jezabel, né? A diabólica Jezabel, ela entregou a vinha ao marido dela, que assumiu ali a posse daquela vinha sem qualquer remorso. Nenhum remorso, porque quem praticou o ato foi a diabada e a Jezabel. Então aqui, o contexto aqui, né, a profundidade da cobiça, né, a profundidade da injustiça, a gente pode aqui imaginar, né, o peso emocional dessa história para Nabote.
Talvez o Nabote ele tinha ali esse sentido, ou sentido, né, a pressão de ceder ali a proposta de Acabe, pensando que seria melhor para ele, ou pensando na sua segurança, ou no seu benefício material que poderia ganhar. Mas o Nabote não fez isso. Nabote ele permaneceu firme com a palavra que ele tinha dito, sabendo que a vinha dele, a vinha que estava ali dele, era mais do que um bem terreno, do que coisas dessa terra. Era espiritual, era de Deus. Era parte da sua identidade espiritual. E já Jezabel representa aqui o espírito de, vamos dizer assim, de manipulação, o espírito de controle que age quando alguém permite que o pecado tome conta do seu coração. A atitude de Jezabel mostra como que a inveja, como que a cobiça, ele pode levar à destruição não apenas de uma vida, mas de valores espirituais que Deus estabeleceu. A cobiça, a inveja, pode matar vidas, né, de pessoas, destruir valores. Então, aqui, só conjecturando aqui sobre o rei, Acabe, nós podemos perceber aqui a vulnerabilidade de um líder que, em vez de confiar em Deus, se deixou levar pelo seu desejo egoísta. Ele tinha um reino inteiro sob o seu comando, mas ele escolheu o quê? Cobiçar o que não pertencia para ele, o que pertencia a outro. O ganancioso, o invejoso. Ele já era rei, tinha tudo, mas ele preferiu cobiçar, invejar aquilo que não era dele. Então aqui a gente vê a atuação do inimigo. A atuação do inimigo, ele rouba e o roubo da nossa vinha, né, espiritual. Aqui no campo espiritual, a vinha de Nabote representa o campo aqui espiritual, no que nós estamos falando, na parte espiritual, a vinha de Nabote, ela representa aquilo que Deus nos deu como herança. Nosso chamado representa a nossa fé. A vinha representa a nossa família, representa os nossos valores. Isso que a vinha representa aqui na Bíblia. O diabo representa aqui, representada, né, aqui por Jezabel, né? O diabo é representado aqui pela Jezabel nessa história. Que faz o quê? Busca roubar essas coisas por meio de manipulação, por meio de mentiras, por meio de perseguições. Quem faz isso? O diabo. E a Jezabel representou o diabo. Quantas das vezes nós somos tentados abrir mão de algo sagrado, por causa da pressão ou por causa do medo que alguém coloca sobre nós? Assim como Nabote, nós somos chamados a guardar a nossa vinha. Mesmo que isso nos custe algo, temos que guardar a nossa vinha, guardar a tua fé, guardar a tua confiança em Deus. A palavra de Deus nos alerta, sempre nos alerta, assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10:10. Então o inimigo, ele usa a inveja de outros. O inimigo, ele usa a inveja de outros, como ele usou a da Jezabel. Ele usa as circunstâncias difíceis e até falsas acusações para nos afastar daquilo que Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, ele nos confiou para nós. É crucial que nós permanecemos vigilantes e firmes na presença de Deus, sabendo que aquilo que Deus nos deu não é negociável. Você foi chamado por Jesus. Não se negocia a sua salvação. A profecia aqui, Deus é o justo juiz. Na profecia, Deus é o justo juiz. A história não termina com a vitória de Jezabel, não, viu? Se você está achando aí, do outro lado, que a história terminou, que Jezabel matou Nabote, e a história terminou com a vitória dela, você está enganado. Porque o invejoso, os instrumentos do diabo, nunca vai vencer os filhos de Deus. Nunca.
Então a vitória de Jezabel não foi aqui, não. Ela não teve vitória, na verdade, né? Sabe por quê que não teve? Vou mostrar para você aqui, tá na Bíblia, ó. O Deus vivo, nosso Pai, ele enviou quem? O profeta Elias, para fazer o quê? Confrontar o rei Acabe e também proclamar o juízo divino sobre o juízo divino sobre a Jezabel. Elias ele declarou aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 21, 19. Olha o que Elias falou aqui, que a Ana Jezabel vai pagar agora. No lugar aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, ó Acabe. Essa foi a primeira sentença para o Acabe. Vai vir a da Jezabel. Elias também agora profetiza o fim trágico de Jezabel, dizendo que ela seria comida pelos cães, junto aos muros de Jezreel. E essas palavras aqui se cumpriram aqui, ou se cumpre mais tarde, mostrando que Deus, o nosso Todo-Poderoso, é Deus, é juiz justo, e que ninguém escapa da mão dele. Então essa profecia nos lembra que mesmo quando nós enfrentamos injustiças, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está no controle. Então, ele é quem luta por nós. Ele é quem faz justiça por nós. E no tempo certo ele vai te dar a vitória, você que está ouvindo a mensagem. Como que nós podemos fazer essa aplicação na nossa vida? Proteja a sua vinha espiritual. Proteja, assim como Nabote, né? Nós devemos reconhecer o valor daquilo que Deus nos deu e guardar com zelo. Guarda a sua fé, como já falei um pouco atrás aí, guarda a sua família em orações. Guarda o seu chamado. Guarda os seus valores, porque os seus valores são preciosos demais para ser trocados por qualquer ganho terreno. Tem gente que troca a salvação, troca o que é a vinha por coisas terrenas. Cuidado com a inveja. Cuidado com a cobiça. A história aqui de Acabe e Jezabel nos ensina que a inveja pode levar à destruição. Devemos vigiar nossos corações para não cair nesse pecado e aprender, né, a nos contentar. Nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nos deu. Devemos confiar na justiça de Deus também. Mesmo quando você estiver enfrentando injustiça, você pode ter certeza que Deus é juiz justo. Ele vê tudo e no tempo certo ele trará justiça. Outra coisa, resista às pressões do mundo. Nabote poderia ter cedido aqui à pressão de Acabe e de Jezabel, mas ele escolheu permanecer fiel. Assim também, nós somos chamados a resistir às pressões do mundo e permanecer firmes naquilo que Deus confiou para nós. Reconheça os perigos do espírito de Jezabel. Reconheça. Jezabel simboliza o espírito de manipulação, o controle, o espírito de idolatria, que pode se infiltrar na sua vida, se infiltrar dentro da igreja. Então devemos estar sempre atentos e combatê-los com o coração e com oração e com discernimento. A história de Nabote, Acabe e Jezabel é um poderoso lembrete para nós de que o nosso Deus, né? Deus nos deu, o que Deus te deu para você, o que Deus deu para mim, para nós, é sagrado e não pode ser negociado com as coisas do mundo. Então você precisa estar atento às estratégias do inimigo, permanecer firme na fé. Quando refletimos aqui sobre essa narrativa, nós somos desafiados a proteger a nossa vinha espiritual, a confiar na justiça de Deus e resistir às pressões, resistir às tentações que tentam nos desviar, né, do caminho do Senhor. Que nós possamos aqui, como Nabote, ter a coragem, né? A coragem de dizer, como Nabote falou: Senhor, guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança, né, de meus pais. Então eu creio em nome de Jesus que essa é uma palavra maravilhosa de Deus. Depois você continua lendo, você vai ver que a Jezabel, né, ela foi comida, né, pelos cães. Só sobrou a palma da mão dela, está escrito na Bíblia lá.
Eu não vou falar o capítulo nem o versículo para deixar você curioso e você procurar nessa história lá, 1 Reis, capítulo 21, que você vai achar o fim trágico, né, da invejosa Jezabel. Amém? Louvado seja Deus. Cada dia uma história gostosa aqui para a gente aprender com a Bíblia, né? Vamos orar para nós entregar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, com humildade, Senhor, e reverência. Meu Deus, reconhecendo, meu Deus, que Tu és o Deus justo, o Deus santo e fiel, Pai. Senhor, agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que nos transforma, trazendo luz, meu Deus, trazendo a luz das histórias, meu Deus, como essa aqui de Nabote, de Acabe. Senhor, nós queremos aprender as lições e que esta palavra, meu Deus, essa mensagem nos traz e aplicá-las em nossas vidas, Pai. Meu Deus, pedimos que o Senhor guarde o nosso coração contra a cobiça, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso coração contra o desejo de possuir, meu Deus, aquilo que não nos pertence. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, meu Deus, pelo que o Senhor nos deu e valorizarmos, meu Deus, a herança espiritual, meu Deus, que recebemos de Ti. Assim, meu Deus, como Nabote foi fiel àquilo que herdou, meu Deus. Queremos, meu Deus, ser fiel, meu Pai, fiéis ao propósito, meu Deus, que o Senhor colocou em nossas vidas, mesmo diante de pressões ou de ameaças, Senhor. Meu Deus, reconhecemos, meu Deus, que muitas das vezes enfrentamos influências malignas, como Jezabel, que tentam, meu Deus, nos desviar, meu Deus, do teu caminho. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo, meu Deus, nos dê discernimento, Pai querido, para identificar essas influências, para identificar essa força, meu Deus, e para resistir, Senhor. Meu Deus, não queremos ceder às mentiras, meu Deus. Não nos queremos, meu Pai, ceder, meu Deus, às manipulações que o diabo usa para roubar a vinha que o Senhor nos confiou, Pai. Meu Deus, sabemos que vivemos em um mundo, meu Deus, aonde a injustiça muitas das vezes parece prevalecer, mas confiamos em Ti, Senhor, o justo juiz, que vê todas as coisas e não deixa que o mal fique impune. Senhor, ensina-nos, meu Deus, a descansar na Tua justiça e não buscar, meu Deus, vingança por nossas próprias mãos, porque sabemos, meu Deus, que a vingança pertence ao Senhor, meu Pai. Assim, meu Deus, como o profeta Elias foi ousado em confrontar Acabe, meu Pai. Dá-nos coragem para falar a verdade, mesmo em situações difíceis, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e nos ajuda a viver com integridade, mesmo quando enfrentamos oposição, Senhor. Senhor, queremos ser exemplos de fidelidade, confiando que o Senhor, meu Deus, está sempre ao nosso lado, ó Pai querido. Pai querido, também te pedimos, Senhor, que nos ajude a proteger a nossa vinha espiritual, a proteger a nossa fé, proteger a nossa família, meu Deus, a proteger os nossos dons e tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos confiou. Pai querido, dai-nos sabedoria, meu Deus, para cuidar, meu Deus, dessas bênçãos e força, meu Deus, para nós resistir, meu Deus, ao inimigo. Meu Deus, que o inimigo tenta roubar, matar e destruir nossas vidas. Que nós possamos, meu Deus, viver, meu Deus, com o coração disposto a te obedecer, colocando sempre, meu Deus, o teu reino em primeiro lugar. Meu Deus, confiamos, meu Deus, que a tua palavra é verdade e que o tempo certo, Pai querido, no tempo certo, o Senhor, meu Deus, trará justiça para aqueles que sofrem justamente. Que essa palavra, meu Deus, essa história, nos lembre, meu Deus, que assim como o sangue de Nabote, meu Pai, clamou por justiça, o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós para nos dar vida e salvação e redenção, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, meu Deus, pela tua fidelidade. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações e nos guiar, meu Deus, no caminho das verdades, Senhor. Pai querido, assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe aos irmãos aonde chegar essa mensagem. Em nome de Jesus, guarda a sua vinha. Fica na paz.